conta pra gente então, doutor, o que seria essa expressão, slow medicine? O pessoal está em casa, não sabe o que é. Na tradução literal, né, seria uma medicina sem pressa, né? E é muito simples da gente conceituar o termo slow medicine. Na verdade, esse resgate do que o paciente procura quando vai ao médico, que é atenção, carinho e tempo para ser escutado, né? Então, na medicina, a gente hoje com a tecnologia excessiva e tudo, a gente vem perdendo um pouco essa característica que é fundamental, que é de escutar o paciente. E tem alguns trabalhos que sugerem que até 75% dos diagnósticos, eles saem da conversa do médico com o paciente. Então, se eu acelero esse processo, eu perco muita chance de dar diagnóstico, às vezes só conversando com o paciente. Sim. E hoje a medicina trocou muito isso, né? A gente troca muito a conversa com o paciente por exames. Não que os exames sejam desnecessários, muito pelo contrário, mas eles vêm complementar essa conversa que o médico tem que ter com o paciente. Com certeza, mas aí a gente entra até num outro assunto, na questão do próprio paciente que já chega querendo muitos exames. Como que um médico que está trazendo essa novidade agora ao Brasil vai se comportar diante desse paciente? Tem que ter tempo para explicar, né? Então não adianta eu querer fazer essa transformação, e na verdade não é a transformação, é um resgate. A slow medicine, a medicina sem pressa, ela sempre foi exercida. Né? Ela não é uma novidade, isso é a essência da medicina. É porque diante da diferença hoje, né, a maioria das pessoas vão aos consultórios e menos de 15 minutos já saiu do consultório. E aí que está, nesses 15 minutos não dá para você explicar para o paciente, né? Então, a partir do momento que você tem uma conversa aberta, com tempo, né, você tem que ter uma relação médico-paciente bem construída. Isso não se constrói em 15 minutos, pode demorar 1, 2, 3, 5 consultas para você ter a confiança do paciente. E a partir daí que você deixa muito claro que alguns exames são desnecessários naqueles momentos, né? Eles não vão acrescentar nada. Alguns tipos de tratamento podem ser até mais agressivos, podem fazer mais mal para o paciente do que bem, mas isso você precisa de ter tempo para explicar. A medicina, ela tem que ser baseada, obviamente, nos dados da literatura, no que tem de mais moderno, mas não pode esquecer de colocar o paciente em primeiro lugar. Com certeza. Então, eu só consigo perceber aquilo que o paciente tem, né, efetivo, se eu estou conversando com ele, se eu conheço o meu paciente. Né? E como trazer nessa realidade, por exemplo, no sistema público, na rede pública, que com certeza são muitos atendimentos, não tem como dar nessa qualidade de atendimento a todos. Como é possível hoje, na nossa realidade brasileira, conseguir começar a mudar isso? Aí, na verdade, claro, você pode fazer uma consulta sem pressa, num tempo curto, sim, escutando o paciente, deixando muito claro que aquela relação ela pode ser construída em várias consultas e não em uma só, né? Mas é um desafio enorme você levar isso para o sistema público, onde a demanda é muito grande, mas hoje, cada vez mais, os gestores passam a perceber que uma consulta bem feita, ela é muito mais econômica. Ela gera muito mais benefício para o paciente e muito menos encargos, às vezes, ou custos para o sistema, né? Porque eu vou deixar, às vezes, de fazer inúmeros exames desnecessários e caros naquela situação, né? Gastando, vamos dizer assim, um tempo um pouquinho maior com o meu paciente. Com certeza. Agora eu posso até entrar numa outra enquete aqui com o doutor a respeito daqueles médicos que não visam isso, que querem mais atendimentos em curto período, até mesmo pela questão do seu salário. Sim, porque na verdade hoje a medicina, boa parte dela, principalmente da saúde suplementar, que não é a pública, você recebe de acordo com o número de atendimento que você faz. Então isso é uma faca de dois gumes, que na verdade, quanto mais você atende, mais você ganha. Sim. Isso obviamente é uma pequena parcela dos médicos, né? A grande maioria dos médicos quer trazer o bem para o seu paciente, isso sem dúvida nenhuma, né? Mas é um problema grande, sim. A partir do momento que você recebe por produção, a chance de vocês querer produzir mais para ganhar mais existe, claro, e não é só na medicina, né? Isso envolve todos os setores, porque isso a gente está envolvendo o ser humano, então é difícil às vezes
a gente conseguir controlar isso. Né? Com certeza. Mas o importante é ter já esse foco de mudança, né? Sim, sim. A gente não pode deixar de mudar e principalmente fazer o bem para o nosso paciente. Com certeza. E a gente tem uma arte para discutir um pouquinho essa diferença da medicina, né? Que existe a high-tech medicine e a slow medicine. Podia colocar aí para a gente? O que seria isso, doutor Alia? Na verdade, aí ele é um exemplo bem claro. Sim. E tem que ficar muito claro que a boa medicina, ela envolve o high-tech e o slow medicine, tá? A boa medicina envolve os dois. A boa medicina, claro, eu não vou abrir mão da medicina de alta tecnologia de jeito nenhum. Sim. A slow medicine, ela prega, na sua essência, é utilizar esses recursos da melhor forma possível, entendeu? Sim. Então, assim, com tempo para conversar com o paciente, lançando mão de exames, às vezes, necessários, mas, na essência, dá tempo para a relação médico-paciente ser construída. Sim. Ou seja, eu tenho que conhecer meu paciente para oferecer para ele aquilo que ele tem de melhor. Né? Então, a high-tech ali, de consultas rápidas, com tempo, isso pode ser um risco para o paciente? Pode. E a slow medicine, em algumas situações, obviamente, a slow medicine não é só uma medicina sem pressa, é uma medicina bem aplicada. Porque num pronto-socorro, por exemplo, eu não tenho que ser, às vezes, slow, não, eu tenho que ser rápido. Né? Porque aquilo ali vai custar a vida da pessoa. Então, assim, eu tenho que achar esse equilíbrio. Achar esse equilíbrio. Né? Então, ali a gente tem, por exemplo, high-tech medicine, como essas consultas rápidas num atendimento de emergência, por exemplo, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Né? O high-tech, ali, as consultas rápidas na atenção primária, que a gente chama, ou seja, no consultório, isso tudo dificilmente vai trazer um benefício efetivo para o paciente. Agora, na urgência, é possível fazer o slow medicine? Sim. Você faz um slow medicine em 15 minutos, em 10 minutos? Sim. É aquela medicina adequada para aquele paciente. Com aquele tempo para ouvir, né? Justamente. Temos também, né, aí aqui na pauta como high-tech medicine, profissionais apressados. Isso é um problema não só da medicina, né? Isso é um problema da sociedade em geral, que hoje o ser humano ele vive com pressa, não tem tempo para nada. E, na verdade, o tempo para nada, eu acho que, na essência, é uma falta de organização. Então, se você pega alguns aplicativos que colocam o tempo que você está conectado, por exemplo, em rede social, às vezes sem produzir absolutamente nada, você vai se assustar com esse tempo. No final de um dia, você gastou 2, 3, 4 horas mexendo no celular, sem te acrescentar absolutamente nada. E no final do dia, falar, não tive tempo de fazer isso. Ou seja, hoje é uma sociedade que não é só a medicina, acho que ela é a sociedade por um todo, né? Vem perdendo tempo com coisas que não vão te trazer retorno nenhum. Então, a gente tem que saber também dosar isso né? No dia a dia. Já na slow medicine, é prescrição parciminosa de medicamentos. Sim, você vai prescrever única e exclusivamente aquelas medicações que vão trazer um benefício para o seu paciente. Você não vai prescrever medicações que podem, inclusive, fazer mal para o paciente. E hoje a gente tende, às vezes, se o paciente não recebe nenhuma medicação quando está saindo do consultório, a tendência, às vezes, é, mas ele não prescreveu nada. Não prescreveu nada, em algumas situações, é um ótimo negócio. É porque realmente não precisava. É que a maioria das pessoas, elas ficam naquela ansiedade. Estou sentindo isso, eu preciso de um medicamento. Mas eu preciso de tempo para conseguir explicar isso. Com e certeza. Aí, isso que prega-se, né? Medicina sem pressa. Né? Outra a diferença, né? High-tech medicine sem conexão, muitas vezes entre o médico e o paciente. E já na slow medicine tem esse tempo para ouvir, tem exames complementares se forem necessários, é só se for necessário. É essa complementação. O slow medicine ele vem do slow food, que é a essência do movimento, é resgatar essa relação médico-paciente. Sim. Né? E os 3 termos que utilizam é uma medicina sóbria, justa, né? Sóbria, justa, agora me fugiu o terceiro, mas sóbria do ponto de vista assim, de você ter sobriedade de usar tudo que a tecnologia ela te oferece, mas de maneira parcimoniosa, ou seja, sóbria. Justa do ponto de vista de oferecer essa boa medicina para todo mundo que te procura, independente do local, da situação, se é público, se é privado. Você tentar oferecer uma medicina mais justa possível para todo mundo, né? E respeitosa, que é respeitando a individualidade de cada um. O que é bom para um paciente não necessariamente vai ser bom para o outro.
Então, isso é muito comum. O paciente, não, porque minha tia usou esse remédio fez bem para ela, eu quero tomar. Calma. Cada pessoa é uma pessoa. Cada uma tem um diagnóstico, As características, às vezes a mesma doença em pessoas diferentes, elas são tratadas de maneira diferente. Sim. E para isso eu preciso de tempo para conhecer o meu paciente. Eu não posso generalizar, entendeu? Com certeza. E outra diferença, né, seria da high-tech para slow. Na high-tech existem procedimentos de alta complexidade, que seriam os exames, o que seria isso? Isso, alguns procedimentos, na verdade, os procedimentos de alta complexidade, eles não podem ser separados de high, de slow, não. Eles existem, eles são úteis e são quando necessários. bem indicados. Sim. Então, você pega alguns tipos de doenças que, às vezes, têm uma evolução lenta, que não vão trazer tanto mal para o paciente, né? Então, assim, e o tratamento pode colocar esse paciente num risco maior do que a evolução da doença. Então, teoricamente, a medicina sem pressa é colocar isso na balança, ou seja, você vai colocar se aquele procedimento de alta complexidade vai realmente trazer um benefício para o seu paciente. Se for trazer, isso conversando com o paciente, com os familiares, vamos para o procedimento. O Slow Medicine não abre mão de procedimento de alta complexidade. Sim. Ele só usa aquele procedimento quando efetivamente pode trazer um benefício para o paciente. Então, na verdade, seria um equilíbrio, né, das partes. Justamente. O Slow Medicine é esse equilíbrio entre a tecnologia e a essência da medicina, que é o ouvir, o escutar, dar atenção, dar carinho, dar amor para o seu paciente. Com certeza. Né? Eu não posso abrir mão da tecnologia, mas eu tenho que usar a tecnologia a meu favor e não contra a minha prática e contra o paciente, né? Eu já ouvi também muitas pessoas, dos médicos que já dão atenção, né, querem escutar mesmo o paciente, de quase serem psicólogos, de paciente chegar lá e ficar 1 hora contando da vida. E, na verdade, a psicologia, ela faz parte, né? Ou seja, escutar o paciente, que é a essência mesmo, né, para tentar compreender o paciente, ela existe tanto na psicologia como na medicina, né? As duas, elas são irmãs, vamos dizer assim, né? Verdade. Elas andam juntos. Com certeza. Então, você que está aí em casa, tinha dúvida a respeito disso, às vezes chega aí no médico e pensa assim, poxa, ele não me prescreveu nada, mas te deu atenção, conversou com você, isso já está sendo uma forma de medicamento. Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? Então, fala para o pessoal que está em casa, doutor Breno, explanando mesmo essa realidade para as pessoas que às vezes têm dúvida nisso ainda. Na verdade, o que a gente tem que procurar sempre que você for ao médico, né, você tem que procurar essa atenção. E, obviamente, você não vai ter com todos os profissionais, às vezes não, mas você tem que procurar e valorizar aquele médico que te escuta, que te orienta de maneira adequada, que te atende com atenção, com carinho, né? te dando ouvido, ou seja, escutando as suas queixas efetivas. E quando você encontrar esse profissional, a minha recomendação, agarre nele, né? Continue com esse médico. O médico que conhece a sua história, conhece a sua família, as suas características, ele vai te oferecer uma medicina de muito mais qualidade, muito mais segura e muito mais efetiva. Não necessariamente prescrevendo remédio ou pedindo exame que podem te trazer mal, tá? E lançando mão das medicações e dos remédios apenas naquelas situações que vão te trazer o bem. Se você tiver algum interesse, tem o site do movimento Slow Medicine Brasil, que é www.slowmedicine.com.br. Tem vários textos, várias coisas interessantes no site do grande amigo José Carlos, é lá de São Paulo, e eu acho que vale a pena vocês entrarem, estudarem, pesquisarem, porque vocês vão entender um pouquinho mais do movimento, tá bom? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.